Uma alegria muito grande poder ter você com a gente nessa nova série que está começando, Espiritualidade do Cotidiano, comentários no livro dos Salmos. A gente colocou o nome de Espiritualidade do Cotidiano porque Salmos verdadeiramente reflete isso. Salmos é um livro extraordinário que a gente mergulha no livro de Salmos, mas quando a gente emerge, a gente nunca sai o mesmo. É por isso que nessa série que está começando, é uma série que a gente vai passar pelos 150 Salmos do Saltério. Eu vou comentar uma vez por semana, um salmo por semana. A gente vai comentar, dizer quem escreveu, por que escreveu, o que isso foi trabalhado no coração do autor, como Deus foi trabalhando na vida de cada um deles, no seu contexto. Então você está convidado a participar com a gente dessa jornada pelo Saltério, espiritualidade do cotidiano. Por isso que é importante a gente entender o valor dos Salmos. Os Salmos ele está dentro da Bíblia Sagrada, num grupo que a gente chama de livros poéticos. A Bíblia no Antigo Testamento, ela tem a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois ela tem os livros históricos, que são 12 livros, e depois vem os livros poéticos, que são compostos por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, antes dos livros proféticos. Então é importante a gente entender que os poéticos ele tem a ver com a nossa espiritualidade do dia a dia, a espiritualidade do cotidiano, a espiritualidade na nossa vida comum. Enquanto a lei tem a ver com os princípios, os valores de Deus, os livros históricos retratam como o povo tentou viver a lei, e os proféticos têm a ver com a esperança messiânica, os livros poéticos têm a ver com como que tudo isso foi adensado, foi cristalizado no coração das pessoas. E Salmos é um livro único porque vai ser um livro que a gente vai falar com Deus. Todos os outros é Deus falando com a gente ou retratando a história. Salmos não, Salmos é o povo, as pessoas falando com Deus. Por isso que esse livro é extremamente importante para a nossa espiritualidade, para a compreensão de fato da nossa espiritualidade com o divino, com o Senhor da nossa existência. Por isso, Salmos ele tem também uma outra característica muito importante para a nossa compreensão, é que ele é composto por 5 livros. Salmos não é um catado assim, de vários cânticos, várias orações e juntou em 150. Não, ele tem uma definição bastante importante. Possivelmente Salmos tenha sido editado por Esdras na reconstrução do templo. Então Salmos ele é muito bem pensado e, para mim, inspirado por Deus na sua própria formação estrutural. Salmos, portanto, é composto por 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 a 41, o livro 2 vai do Salmo 42 a 72, o livro 3 vai do Salmo 73 a 89, o livro 4 vai do Salmo 90 a 106 e no livro 5 do Salmo 107 a 150. Se você observar aí na sua Bíblia, em papel, você vai ver que em cima do Salmo 1 vai estar ali, livro 1. Em cima do Salmo 42 vai estar ali escrito em negrito, livro 2. Ali o livro 3 vai começar com o Salmo 73, então em cima vai ter ali livro 3. A mesma coisa acontece com o Salmo 90 e o Salmo 107, né, que vão ter ali a indicação do início dos livros. Outro dado importante no livro dos Salmos é que muitos salmos a gente vai ter ali um título em negrito, que não é da Bíblia, que foram os editores brasileiros que colocaram, mas muitos salmos, como o Salmo 51, outros salmos, o Salmo 32...
vão ter umas letras em negrito, em negrito não, em itálico, aquelas letras deitadinhas, escrito ali. Aquilo ali, no original, é o verso 1. Muitas vezes esses salmos indicam o autor, indicam também o contexto que eles estão vivendo. Muitas vezes retrata ali o que estava acontecendo. Então, essas letras em itálico, ela tem que ser lida e tem que ser considerada, porque no original ali é o verso primeiro, tá certo? Então é importante você considerar isso. Agora, é importante não só a gente ver a estrutura, mas também ver a estrutura poética, como que Esdras ele foi editando e mostrando como que os salmos ele tem um valor para a nossa espiritualidade, para a gente sair da dor e irmos para o louvor. É interessante, o Salmo 1 e 2, eles são salmos introdutórios, eles são chamados de salmos da felicidade ou da bem-aventurança. E por quê? Porque o Salmo 1 ele vai começar com esse termo, bem-aventurado o homem, bem-aventurado o ser humano. Então, começa com bem-aventurado e no último verso do Salmo 2, ele também vai terminar com esse termo bem-aventurado. Então, aqui a gente tem uma chave, né, que inicia todo o saltério, que é a chave para toda a felicidade, o como nós podemos verdadeiramente sermos felizes. Então ele vai começar no Salmo 1 e vai terminar no Salmo 2. Eu não vou adiantar muita coisa porque na semana que vem a gente vai comentar o Salmo primeiro. E aí vem o saltério no livro 1 até o último verso do Salmo 41, quando o último verso do Salmo 41 vai dizer assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém e amém. Vai terminar com duplo amém. A palavra amém aqui tem a mesma raiz de verdade. Então, quando a Bíblia fala em verdade vos digo, também é da mesma raiz amém, amém. É interessante essa questão. O livro 2 vai começar com o Salmo 42 e vai até o Salmo 72, como disse, e o último verso do Salmo 72 vai dizer: bendito seja o seu glorioso nome para sempre, encha-se toda a terra da sua glória, amém e amém. Vai terminar com um duplo amém. E aí ele vai concluir dizendo: encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. O Salmo 89, que vai finalizar o livro terceiro, vai terminar dessa forma: bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Novamente com um duplo amém vai terminar aqui o terceiro livro. E no quarto livro vai ter uma pequena alteração muito importante. O Salmo 106, verso 48, que vai terminar... o verso que vai terminar o quarto livro vai dizer assim: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade, que todo o povo diga amém e aleluia. E o livro 5 vai ter um encerramento extraordinário, porque o livro 5 ele vai do Salmo 146 até o Salmo 150. Do Salmo 146 a 150, cada salmo ele vai começar e terminar com a palavra aleluia. Você pode conferir aí na sua Bíblia. O Salmo 146, 147, 148, 149, 150. Eles vão começar e terminar com a palavra aleluia. Então aqui nós temos algo já extraordinário aqui no saltério, algo que emociona, que aquece o nosso coração, que é a gente perceber que os salmos faz com que a gente saia da dor para o louvor. O início dos salmos são salmos de lamento, de alguém que está passando por dificuldade, mas ele vai terminar, ele vai vindo amém, 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 e ele vai crescendo para um aleluia, e vai terminar com aleluia, engrandecimento ao Senhor. Aproveitando essa questão que eu falei do salmo de lamento, vou explicar um pouco os vários tipos de salmos.
A gente vai ter, portanto, salmos de lamento, né? Salmos salmos de lamento vai ser a grande maioria dos salmos. Salmos de alguém que está passando por dificuldade, por dor, por dificuldades. Salmos aquelas pessoas que estão gemendo, às vezes sem saber o porquê isso está acontecendo. E salmos muito verdadeiros, porque o salmista vai falar coisas que muitas vezes a gente não tem coragem de falar para Deus. No Salmo 13, por exemplo, o salmista vai acusar Deus de abandono, vai acusar Deus que Deus virou as costas, vai dizer que Deus esqueceu dele. Salmos que o salmista não tem nenhuma máscara na relação com Deus. Ele fala verdadeiramente o que está se passando no coração. São salmos de angústia, e a gente vai perceber como isso é terapêutico para a nossa existência, a gente poder falar com Deus de verdade, poder falar com Deus sem máscaras. É impressionante os salmos de lamento, e o saltério ele vai começar com esses salmos, com esse grande grupo de salmos chamados salmos de lamentos. Vai ter também salmos de sabedoria, salmos de princípios, valores, estabelecimento de verdade, salmos de sabedoria, como por exemplo o Salmo 90, que vai ter uma frase famosa, né? Ensina-me a contar os meus dias, né? Salmos de ensino. Vai ter também salmos messiânicos, falando acerca de Jesus, né, da vinda de Jesus, do Messias, da nossa esperança messiânica, como vai ser o Salmo 22, né, o próprio Salmo 2, vão ter vários ali, Salmo 24, vários salmos ali, salmos messiânicos. Vai ter também salmos reais, salmos com relação à autoridade governamental. É importante a gente entender que naquela época se vivia numa monarquia, então se orava muito pelo rei, como nós devemos orar pelas nossas autoridades governamentais, para que eles façam o que é justo, ou para que eles se arrependam dos erros deles. Vai ter também os salmos imprecatórios, um dos salmos, o grupo de salmos talvez mais impactante, que são aqueles salmos das pessoas revoltadas, as pessoas que sofreram injustiça e agora falam de salmos imprecatórios, chamados salmos de revolta ou de pedido de justiça, e muitas vezes até parece salmos de vingança, mas não são salmos de justiça, e a gente vai comentar sobre esses salmos. Então há vários tipos de salmos, né? Desde salmos com relação à dor, com relação a salmos governamentais, salmos messiânicos, salmos imprecatórios. Então tem vários tipos de salmos, né, que vai compor ali o saltério, e a gente vai perceber que é uma estrutura muito bem definida nesses salmos. É por isso que é importante a gente entender como que esse livro, os salmos, eles podem ajudar a nossa espiritualidade, podem ajudar a nossa vida cristã. Para mim, tem sido uma bênção poder mergulhar no livro dos Salmos nessa época de pandemia, nessa época que muitas vezes a gente é tomado por ansiedade, é tomado por muitas vezes angústia. Os Salmos para mim tem sido um deleite, tem sido extremamente importante. E por fim, eu quero só comentar um pouco sobre os autores dos Salmos. A grande maioria dos salmos vai ser escrito por Davi, mas vão ter outras pessoas também que vão escrever. Vai ter salmos de Moisés, vai ter salmos dos filhos de Corá, a gente vai ver quem são esses filhos de Corá, vai ter salmos anônimos, vão ter salmos de vários outros autores.
né? Então é importante a gente entender cada um deles para a gente entender o contexto que eles estão vivendo, tá certo? É muito bom a gente poder começar essa jornada aqui em Salmos. Esteja conosco, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar esses vídeos para que mais pessoas possam ser abençoadas aqui com relação ao livro dos Salmos, e também os outros vídeos que você vai encontrar aqui na playlist com relação, você pode achar sobre Gênesis, pode achar sobre teologia, pode achar sobre Filipenses, pode achar sobre outros livros, né, que foram comentados também para sua edificação. Que o Evangelho do Senhor esteja poderosamente agindo na sua vida, no seu coração. E a minha oração por mim e por você é que possamos mergulhar nos Salmos e emergir sempre diferentes, para que essa espiritualidade do cotidiano faça de fato que a gente enfrente as situações e as circunstâncias do nosso dia a dia com a graça e a paz do nosso Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.